A voz que me prometia o céu foi a mesma que me arrastou para o abismo, e a mão que deveria me abençoar foi a que me empurrou para um leito de UTI, entre a vida e a morte. Meu nome é Lídia, e por 17 anos, o som que definia minha existência era o do meu violino na orquestra da congregação. Hoje, eu não estou aqui para falar de um monstro. Estou aqui para te contar como a justiça de Deus encontra um caminho, mesmo no silêncio mais profundo, e como ele me ensinou que a verdadeira pureza não pode ser roubada por ninguém. Minha vida era simples. Acordar antes do sol, sentir o frio do chão de ladrilho nos joelhos, ao lado da minha mãe, buscando a Deus em oração. O cheiro de café passado se misturava com a poeira que dançava nos primeiros raios de luz. A semana era marcada pelos cultos, e o meu lugar preferido no mundo era a cadeira de madeira, com o peso do violino debaixo do queixo. O som da orquestra enchendo o salão era como respirar. Era o meu ar. A irmandade. Era minha família. Um corpo só. Uma só fé. Eu me sentia segura, protegida. Nesse mundo, o diácono era uma coluna. Amigo dos meus pais há anos. Sua voz grave, quase um trovão, trazia consolo nas pregações. Para mim, ele era como um tio, um guia. Ele sempre me dizia que via em mim uma luz especial, um propósito divino que eu precisava guardar com toda a força. E eu acreditava. Eu me esforçava para ser a serva fiel que ele descrevia. Mas algo começou a mudar. Devagar. Era uma nota fora. Do tom quase imperceptível. As visitas dele em casa se tornaram mais frequentes. As conversas, que antes eram na frente dos meus pais, passaram a ser em particular. Uma orientação espiritual, ele dizia. Minha mãe, na sua fé pura, via apenas o cuidado de um servo de Deus. Mas o olhar dele, às vezes ele ficava tempo demais. O jeito que ele falava sobre a minha pureza começou a soar diferente. Não era mais um conselho. Parecia um aviso. Ou uma posse. Um incômodo silencioso começou. A crescer no meu peito, um peso que eu não sabia nomear. Se você já sentiu que algo estava errado, mesmo sem conseguir explicar o porquê, escreva agora nos comentários. Quero a verdade. Porque eu também queria. Mas não fazia ideia do preço que pagaria por ela. Essa orientação espiritual acontecia na nossa sala de estar. O cheiro do café que minha mãe passava se misturava com o perfume amadeirado que ele usava. Um perfume forte, que ficava no ar muito depois que ele ia embora. Ele se ia. Sentava na poltrona do meu pai, e eu, no sofá. A luz da tarde entrava fraca pela janela, desenhando sombras compridas no chão de taco. O relógio na parede fazia um tic-tac que parecia ficar mais alto durante os silêncios dele. E os silêncios eram longos. Ele me olhava e dizia que precisava sondar meu espírito, ver se havia alguma brecha, alguma porta aberta para o mal. As palavras dele eram sempre as mesmas, sobre pureza, sobre vigilância. Mas o tom mudava. A voz, que no púlpito era um trovão, ali se tornava um sussurro, um segredo entre nós dois. Lídia, ele dizia, inclinando o corpo para a frente, sua luz é muito forte, e isso atrai a escuridão. O inimigo te cerca. O peso daquelas palavras me esmagava. Eu me sentia suja, vigiada. Não por Deus, mas pelo diabo que ele pintava em cada canto da minha vida. Eu, que só queria servir,
Comecei a ter medo da minha própria sombra. Se você já se sentiu paralisado pelo medo disfarçado de cuidado, comente agora. Livra-me do engano. O ponto de virada, o momento em que a suspeita virou um alarme gelado, foi numa reunião de jovens. A igreja estava cheia. O calor humano, o som da orquestra afinando, tudo aquilo que sempre me trouxe paz, de repente, me sufocava. Começamos a cantar o hino 454. Grandes promessas. A voz da Irmandade subia, forte, cheia de fé. E eu senti. Não vi, eu senti. O olhar dele sobre mim, vindo do ministério. Não era o olhar de um pai espiritual. Era pesado, fixo, um calor. Subiu pela minha nuca, um arrepio que fez meu braço do violino tremer. Desafinei uma nota. Ninguém percebeu. Mas eu percebi. Naquele instante, eu soube. Aquilo não era cuidado. Era posse. A porta da igreja, que sempre foi meu refúgio, naquele momento, pareceu se estreitar. E o caminho até ela, vigiado. Eu só não imaginava que a armadilha já estava montada, e eu estava prestes a caminhar direto para dentro dela. O último acorde do hino 454 vibrou no ar e se calou. Mas o meu corpo continuava tremendo por dentro. Guardei o violino no estojo com as mãos meio bobas, evitando o olhar de qualquer pessoa. Eu só queria me misturar na multidão, sentir o calor anônimo da Irmandade e desaparecer. Mas ele não deixou. Ele se aproximou com aquele sorriso de pai. O mesmo que por anos me trouxe segurança, mas que agora parecia uma máscara mal ajustada. A luz amarelada do poste do lado de fora da igreja recortava a silhueta dele. Deus tem grandes promessas para sua vida. Lídia. Grandes promessas. A palavra grandes soou pesada na boca dele. Oca. Ele usava as mesmas palavras do hino, mas o sentido era outro. Um sentido que eu não entendia com a mente, mas que minha alma sentia como um arame farpado. Eu sentia um nó na garganta, a vontade de dizer não, de correr para perto da minha mãe. Mas a gente aprende a ser dócil, a confiar. Se você já sentiu que algo estava errado, mas não soube como reagir, escreva nos comentários. Me dá sabedoria. Meus pais estavam conversando com outro casal. Ele se ofereceu para me dar uma carona. Disse que precisava passar na igreja antes, para resolver um assunto rápido do ministério. Uma desculpa perfeita. Santa, como eu poderia recusar? Diante dos meus pais, que o viam como um pilar da fé. Seria uma desfeita, um sinal de rebeldia. Então eu sorri. Um sorriso fraco, de papel. E concordei. O cheiro dentro do carro era de poeira antiga e daquele aromatizante de pinho, já vencido. O banco de veludo. Gasto arranhava um pouco a pele do meu braço. Ele colocou a chave na ignição e o motor protestou antes de pegar. O som da trava do carro batendo foi seco. Definitivo. Um ponto final. Ele falava sobre a importância da obediência, mas a voz dele parecia distante, abafada pelo zumbido nos meus ouvidos. A promessa de proteção dele soava como uma sentença. E foi só quando ele virou na rua da igreja, e não na rua da minha casa, que o chão se abriu de verdade. A armadilha estava fechada. E eu estava dentro. O motor do carro morreu. E o silêncio que ficou era pesado, cheio de coisas não ditas. A porta do meu lado destravou com um estalo que me fez pular no banco.
Ele não disse nada. Apenas saiu e esperou que eu fizesse o mesmo. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Cada passo no pátio de paralelepípedos da igreja ecoava alto demais. O som dos meus sapatos e o som dos sapatos dele. Um ritmo quebrado, descompassado. O ar do fim de tarde estava morno, com aquele cheiro de chuva que nunca chega. Mas quando ele abriu a porta lateral da igreja, o ar que veio de dentro era frio. Frio e denso. Cheirava a madeira antiga, a cera de vela e a uma santidade que, de repente, parecia frágil, falsa. A gente não entrou no salão principal, com os bancos enfileirados e a tribuna imponente. Ele me guiou para a salinha de oração. Um cômodo pequeno, com poucas cadeiras e uma janela alta, por onde a luz do sol entrava em faixas douradas, cortando a poeira que dançava no ar. Aquele lugar sempre foi meu refúgio, onde eu vinha chorar em silêncio, onde eu sentia a paz mais pura. Agora, a porta se fechando atrás de nós soou como a tampa de um caixão. Ele parou no meio da sala, e eu, perto da porta. Sua voz, quando veio, era baixa, controlada. Irmã Lídia, precisamos orar. O inimigo tem preparado uma grande obra contra a sua vida, contra a sua pureza. As palavras eram certas. O tom era o de um servo de Deus. Mas meus ouvidos ouviam outra coisa. Um zumbido. Um alarme que gritava por dentro. Feche seus olhos, ele ordenou. E como a menina obediente que eu fui criada para ser, eu fechei. Se você já se sentiu preso entre a obediência e a sua própria intuição, escreva agora nos comentários. Quero a verdade. Com os olhos fechados, tudo ficou mais forte. O frio do chão subindo pelos meus sapatos, o cheiro de poeira no ar e a voz dele. Não era mais a voz grave e paterna do diácono. Era um sussurro. Um som que deslizou pelo ar e entrou no meu ouvido como uma agulha de gelo. Ele começou a orar. Mas as palavras não eram para Deus. Eram para mim. Sobre mim. Ele falava da minha alma, do meu corpo, da minha dedicação. Como se fossem coisas que pertenciam a ele. Aquele ar frio começou a ficar pesado, sufocante. E eu senti. Não foi um toque. Não foi uma agressão. Foi pior. Foi a certeza de que a santidade daquele lugar tinha sido rasgada. E a minha junto com ela. Eu não conseguia abrir os olhos. Não era mais uma escolha. Era um comando, uma prisão. A voz dele continuava. Baixa, ritmada, como um encantamento. Ele não citava versículos. Ele não pedia perdão pelos meus pecados. Ele descrevia a minha alma. Ele falava da minha dedicação a Deus como se fosse um presente que eu estava dando. Para ele. Cada palavra dele era um tijolo, construindo um muro ao meu redor. Um muro invisível, feito de obediência e medo. A luz dourada que entrava pela janela parecia ter perdido o calor. Agora era apenas uma luz fria que expunha a poeira e o abandono. O cheiro de cera e madeira antiga começou a se misturar com algo azedo. Um cheiro de engano. Se você entende o perigo de uma mentira vestida de santidade, escreve agora nos comentários. Livra-me do engano. Eu queria correr, gritar, chamar por minha mãe, mas meu corpo não me obedecia. Minhas pernas pesavam 1 tonelada. Minha garganta estava seca, fechada. Anos de amém e sim, irmão, tinham me ensinado a silenciar minha própria voz.
Agora, quando eu mais precisava dela, ela não existia. O que ele tirou de mim ali não foi algo que um exame médico pudesse provar. Ele roubou a cor da minha fé. Ele arrancou a melodia de dentro de mim e deixou só o silêncio do instrumento quebrado. A alegria pura que eu sentia ao cantar o hino 454. Ele a envenenou com a memória da sua voz. Foi um roubo silencioso, sem testemunhas, um assalto à mão armada, onde a arma era a palavra de Deus e a vítima era a minha confiança nele. Então, a voz parou. O silêncio que se instalou era 1000 vezes pior. Era um silêncio sujo, pesado. Eu finalmente forcei minhas pálpebras a se abrirem. Ele estava lá, parado, com a mesma expressão serena de sempre, como se nada tivesse acontecido. Ele apenas me olhou e disse: Deus ouviu nossa oração, irmã. Pode ir em paz. A paz. Que palavra cruel de se ouvir naquele momento. Ele abriu a porta da salinha. O som da madeira rangendo foi o som da minha alma se partindo. Eu caminhei para fora. Passei por ele e senti que uma parte de mim ficou para sempre trancada naquele cômodo frio. A carona de volta para casa foi a viagem mais longa da minha vida. Ele dirigia em silêncio, com uma mão no volante e a outra relaxada sobre o câmbio. A serenidade dele era uma ofensa, um grito no meio do meu caos interno. O rádio tocava um louvor suave, uma daquelas canções que eu amava. Mas agora, cada nota parecia zombar de mim. A melodia era a mesma, mas a cor tinha sido roubada. O cheiro de carro limpo, misturado com o perfume amadeirado que ele usava, começou a me dar enjoo. Um nó se formou na minha garganta. Eu olhava pela janela. As ruas de sempre. As pessoas voltando do trabalho. O sol se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. O mundo lá fora continuava normal, intocável, indiferente. E eu me perguntava, como? Como o mundo não parou? Como o céu não ficou cinza? Dentro de mim, uma cidade inteira tinha sido bombardeada, e não havia sobrado nada de pé. Se esta parte te alcançou de alguma forma, dá um like agora para que eu saiba que você está aqui comigo. Quando chegamos na frente de casa, ele se virou para mim. O mesmo sorriso de tio. Deus te abençoe, Lídia. Descanse no Senhor. Eu só balancei a cabeça. Não consegui dizer amém. Entrei em casa e minha mãe estava na cozinha. O cheiro de café passado e bolo de fubá no ar. O cheiro de lar. O cheiro de segurança. Mas eu não me sentia segura. Eu me sentia uma estranha na minha própria casa. Foi uma bênção, filha? Ela perguntou com os olhos brilhando. Eu forcei um sorriso. Foi, mãe. A mentira pesou na minha língua como chumbo. Naquela noite, o fogo começou. Não era um calor que vinha de fora, de um cobertor ou de um abraço. Era um fogo que subia por dentro, pelas minhas pernas, pelo meu estômago, até queimar na minha garganta. Eu tremia debaixo de 3 edredons, mas minha pele ardia. Meu corpo estava gritando a verdade que a minha boca não conseguia dizer. Era a febre da alma ferida. Os dias seguintes são um borrão. Lembro de vozes preocupadas, do meu pai me carregando no colo, de luzes brancas passando rápido por cima de mim. O som agudo de uma sirene. Meu corpo tinha desistido de lutar. Ele simplesmente se entregou àquela dor invisível. Os médicos vinham e iam. Agulhas, exames, aparelhos que apitavam sem parar.
Eles falavam palavras que eu não entendia. Infecção, choque séptico, falência de órgãos. Mas eles não encontravam a bactéria. Não. Encontravam o vírus. Não encontravam a causa. Porque a ferida não estava no meu sangue. Estava na minha confiança. Na minha fé. Naquela parte de mim que ficou para sempre trancada naquela salinha fria. Ali, naquele leito de UTI, o tempo não existia. Era só o bip constante dos aparelhos. Um som metálico, frio, que marcava o compasso da minha desistência. Eu flutuava, entre a dor e o nada. As luzes do teto eram só borrões brancos. As vozes dos enfermeiros, um eco distante. Eu não sentia... mais o meu corpo. Era só um peso inerte, uma casca vazia ligada a fios e tubos. Onde estava Deus? Eu perguntava isso no silêncio da minha mente. Onde estavam as grandes promessas do hino 454? Cada nota daquele hino, que antes me elevava, agora me acusava. Grandes promessas. Que piada cruel. Eu tentei orar, mas as palavras não vinham. Minha alma estava seca. Um deserto de cinzas. Se você já sentiu esse chamado para a verdade, mesmo na dor, diga nos comentários. Abre meus olhos. Foi... Numa dessas madrugadas sem fim, que a mudança começou. Uma enfermeira entrou no quarto. Ela era mais velha. Tinha os cabelos brancos, presos num coque simples, e um rosto marcado por rugas de quem já sorriu muito. Ela trocou meu soro, ajeitou meu travesseiro. Tudo com uma leveza, um cuidado que eu não sentia há dias. Ela não era da nossa fé. Eu sabia pelo jeito dela, pelas palavras que usava. Quando terminou, ela ficou parada ao lado da minha cama, olhando para mim. Não com pena, mas... com uma compaixão profunda. Ela pegou na minha mão. A pele dela era quente, macia, um contraste com o frio que vinha de dentro de mim. Senti de Deus de cantar uma coisinha para você, ela sussurrou. E então, com a voz baixinha, quase um sopro, ela começou a cantarolar. Não era a letra, era só a melodia. A melodia suave e inconfundível do hino 454. O som atravessou o barulho dos aparelhos, atravessou a névoa da minha mente. E pela primeira vez em dias, eu chorei. Não eram lágrimas de... dor, nem de desespero. Eram lágrimas de... alívio. Naquele instante, o ar do quarto mudou. Uma paz que não fazia sentido começou a preencher cada espaço. Eu soube, sem nenhuma dúvida, que Deus estava ali. Ele não estava na voz de trovão do ministério. Ele estava no sussurro de uma desconhecida. Aquela foi a primeira fresta de luz. A primeira de 3 viradas que mudariam tudo. A paz que aquela melodia trouxe ficou no quarto. Ficou mesmo depois que a enfermeira saiu, com seu sorriso. Gentil. O bip dos aparelhos, antes um som de morte, agora parecia um relógio. Um relógio que marcava um novo tempo. Eu ainda não conseguia me mover, mas por dentro, algo se movia. Uma pequena engrenagem, enferrujada pelo desespero, que voltava a girar. A segunda virada não veio com som. Ela veio no silêncio. Num sonho. Eu me vi num campo vasto, debaixo de um céu sem estrelas. A terra era fria e irregular sob meus pés descalços. E eu estava perdida. Um pânico gelado começou a subir pela minha garganta, o mesmo pânico daquela sala de oração. Mas então, uma mão segurou a minha. Eu não vi o rosto, não vi o corpo. Senti apenas o calor e a firmeza daquela mão.
Ela não me puxou com força. Ela apenas me guiou. E lá longe, no horizonte, uma luzinha começou a brilhar. Se você já sentiu que precisava de uma direção no meio da escuridão, escreva agora nos comentários. Abre meus olhos. Os dias seguintes foram de uma melhora lenta, quase imperceptível. A febre cedeu. Os monos Médicos vinham, olhavam os exames e balançavam a cabeça, sem entender. Minha família respirava aliviada, mas eu sabia. Eu sabia que a batalha real não era nos meus órgãos, era na minha alma. E então veio a terceira virada, a mais decisiva. Numa tarde, um ancião de outra cidade que estava de passagem veio visitar os doentes no hospital. Meus pais o conheciam de longe. Ele entrou no meu quarto. Um homem simples, de mãos calejadas e olhar profundo. Ele não me perguntou nada. Não fez. Rodeios. Apenas colocou sua mão sobre minha cabeça e começou a orar. Sua voz não era alta. Era firme, como uma rocha. E no meio da oração, ele disse as palavras que selaram o meu destino e o do meu agressor. Ele pediu a Deus que a justiça dele fosse feita e que toda máscara caísse por terra. Naquele momento, um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Não era de medo, era de certeza. A verdade ia aparecer. Se você está comigo até aqui e acredita nisso, diga: a verdade liberta. Aquelas 3 experiências. A melodia, o sonho e a oração foram os pilares que Deus usou para me reerguer. A cura do corpo estava começando, mas a cura da alma, essa exigiria um passo de coragem que eu ainda não sabia se tinha. Essa coragem não nasceu de mim. Veio como um sussurro, no silêncio do meu quarto, amparada pelo choro discreto da minha mãe e pelo olhar firme do meu pai, que entenderam a fratura na minha alma. Com a força que Deus me deu, eu contei tudo, sem rodeios. Cada detalhe. Daquela tarde cinzenta na sala de oração. Não precisei de um tribunal humano, não precisei gritar para a congregação. A verdade, quando é de Deus, tem sua própria voz, um eco que derruba muralhas por dentro. O ministério ouviu, e a mão que me ergueu daquele leito de hospital foi a mesma que, com justiça silenciosa, tirou a máscara e expôs a escuridão. O diácono não é mais diácono. Ele paga por seus pecados de uma forma que só Deus poderia ter escrito. E eu voltei para a orquestra. Ainda toco meu violino, o mesmo violino. E quando as primeiras notas do hino 454 começam, as lágrimas vêm. Mas não são mais de dor, são de gratidão, porque eu entendi que minha pureza nunca esteve naquilo que um homem podia roubar. Estava, e sempre esteve, na redenção que só Deus podia me dar. Se você entendeu que seu valor não está nas suas feridas, mas na sua restauração, escreva agora nos comentários. Novo começo. Amanhã de manhã, faça algo simples. Leia uma promessa da palavra. Renuncie a uma mentira que contaram sobre você. Olhe para alguém que precisa de ajuda. E perdoe, mesmo que só você e Deus saibam. Porque a cura de um pode ser a força do outro. No nosso próximo relato, vamos descobrir juntos como a mão de Deus pode transformar a traição mais amarga em um testemunho de fidelidade. Eu te espero aqui.